Está lá em Romanos 12, 2, essa linguagem é da Bíblia Viva. Alguém já leu alguns versículos da Bíblia Viva? A Bíblia Viva não serve para você fazer estudo, mas é uma boa leitura paralela, igual a linguagem de hoje. Eu prefiro essa leitura aqui do que a da linguagem de hoje, é muito legal. Mas para estudo é na linguagem, é na tradicional, na versão de Almeida, a mais antiga que você tiver. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma direção, uma ordem. Mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Paulo disse assim: eu não tenho falta de nada, eu aprendi a ser feliz quando eu tinha em abundância, mas aprendi também a ser feliz quando não tinha quase nada. Isso é o quê? É estar satisfeito com Cristo, com a novidade de vida. Isso é uma coisa a ser alcançada. Então, eu separei um texto aqui rapidinho, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Os irmãos poderiam ler? Abrir, por favor. É Romanos 3, 10. Enquanto você abre, eu vou fazer uma pergunta para você, para ver se você lembra. Quando Jesus, Deus, Criador, criou o mundo, criou o homem e todas as coisas, o que ele disse a respeito da criação? Desse lado aqui. Foi bom. Foi bom a resposta da Sara para tudo. Filha, como é que foi o dia? Foi bom. E acaba aí. Filha, como é que foi tal coisa, a viagem? Foi bom. Deus, quando acabou de criar todas as coisas, ele diz: é bom. E olha como o Espírito diz a respeito do homem depois do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha como o pecado transformou o ser humano. Deus, o Criador, o Deus que é santo, 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 que é perfeito, disse na criação: é bom. E olha como o homem se tornou. Não há um sequer. Então, se não há um homem que entenda, se não há um que faça o bem, e diz que todos se extraviaram de Deus, como é que alguém pode entrar no céu? Na casa de Deus? Como é que pode? Por si só, ninguém vai entrar no céu. Por si só, o destino do homem já está selado. Por isso que a Bíblia diz que o homem nasceu em pecado. Ele nasceu destinado à morte eterna. Se não houver algo que aconteça na vida dele enquanto vivo, vai se cumprir o destino. Tudo bem, irmãos, até aqui? Você já falou, pastor, já sabia disso. Amém, glória a Deus. Então, caráter cristão. Em Romanos 5:4 diz assim: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. O que mais ou o que menos nós vemos hoje é as pessoas não terem paciência com ninguém. Basta acontecer alguma coisa ou desagradar, a pessoa do cristão ainda segura uma vez. Mas na segunda ele já está, como não? Isso faz parte, você vê, do caráter do ser humano. Todo mundo tem caráter. Você sabia disso? Por exemplo, o assassino, o ladrão, ele tem caráter. Como uma pessoa boa, aquela que faz caridade e tudo mais, também tem caráter. Deus tem o seu caráter. O diabo também tem o caráter. Só que o diabo do caráter é um mau caráter. O de Deus é um bom caráter, como do cristão deveria ser, deve ser. Por que eu falei deve? Por que eu falei deve? Porque nós estamos em transformação. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui vem falar aqui sobre influenciadores, de novo, né?
Se você está perto de alguém que é mau caráter, e mau caráter, irmãos, eu estou falando de acordo com o caráter de Deus, né? Nós percebemos, e se você não viu, você vai perceber agora, que existe uma parte da sociedade do mundo que quer transformar o mundo numa verdadeira algazarra, em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma das situações do mundo é tempos de Sodoma e Gomorra, tempos de Ló. E elas acabam nos acusando que às vezes você fica até meio assim, será que eu sou assim? Por exemplo, vamos ver, Jesus é o nosso exemplo. Jesus em nós. Vem, por exemplo, um grupo de pessoas homossexuais chegar até ele. Jesus iria eles mandar embora? Eu falei homossexuais, mas pode ser viciados, pode ser prostitutos, pode ser o que for, um grupo. Como os leprosos chegaram até ele. Jesus mandou embora? Falou, não, olha, vocês vão se apresentar porque vocês já foram atendidos por mim. Vai se apresentar. Porque você só ia apresentar o sacerdote se você já tivesse certeza da cura. Ou se você já se sentisse curado, né? Assim era a lei. Se você tinha lepra e você sentia que está curado, você tinha que se apresentar ao sacerdote. Por isso que Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote. Porque eles já tinham sido curados. Então nós também somos assim. Quando vem esses movimentos, esses pensamentos, os pensamentos nós repudiamos, mas a pessoa jamais. Porque as pessoas estão doentes espiritualmente. Porque estão ali com a sua vida, olha, estão pregando com a sua vida, né? Só que é o errado. Não, mas nós temos liberdade. Será que você está liberto mesmo? Será que isso é símbolo de liberdade ou é símbolo de aprisionamento? Então, nós como igreja, porque Cristo habita em nós nunca mandamos embora a pessoa. Nós mandamos embora e repudiamos o pecado. Porque foi assim que Deus fez conosco. Deus nos recebeu e mandou embora o quê? De nós o pecado. Ou seja, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, mas as más conversações acabam às vezes invertendo isso. E a gente fica até, puxa, será que eu estou sendo preconceituoso? E o Senhor fala, não, preconceituoso é aquele que não quer a pessoa, você não quer o que ela faz de errado. Uma mãe que é mãe de bandido, a mãe honesta, né? Que o filho ela ama o filho ou não? A mãe que ama, continua amando. Mas ela repudia o quê? Aquilo que ele faz. E se ela for cristã, e ninguém está, né? Ela ora para que o filho seja liberto, que o pecado saia dele. Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas a mídia, a imprensa, são as más conversações também, querem fazer com que a sociedade aceite o quê? As ideias. Aceite essa doutrina que é diabólica. E, pastor, por que essa palavra veio para a igreja? Porque a igreja não pode se contaminar. A igreja não pode, às vezes me foge a palavra, mas deixar na sua mente entrar que pode, a ideia. Os irmãos estão entendendo? Porque a palavra diz para a gente não se conformar com este mundo. E se conformar é a ideia na nossa mente que está normal a corrupção, que é normal o homossexualismo, que é normal a prostituição, que é normal as coisas ruins. Não as pessoas. A filosofia que está por detrás, se é que se pode dizer assim, a doutrinação que está por detrás. Irmãos, entende isso? Porque o grande alvo da família dessa turma, mundialmente, é atacar a família. Atacar as bases, os valores da família. E eles já alcançaram muito na família. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, quando nós estamos passando um período não muito bom, o Senhor está gerando em nós paciência. Porque se nós não tivermos paciência, a gente não consegue pregar o Evangelho. A gente não consegue viver o Evangelho. Imagina um crente sem paciência pregando o Evangelho. Ele fala, tem que amar, mas ele está ali, perdeu a paciência com todo mundo, a pessoa fala, mas ele fala que tem que me amar, mas perdeu a paciência comigo, só porque eu falei 8 vezes com ele. Então, isso faz parte do caráter. No nosso caráter cristão, deve haver paciência. Eu sei que os irmãos estão falando, mas pastor, você não sabe o que eu passo no meu dia para você falar que tenho paciência. Mas se você passou, é porque você tem paciência, que Deus te ajudou, né?
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Ou seja, não pode faltar paciência na nossa vida. Quem conhece uma pessoa muito paciente? Sara disse que conhece uma pessoa. O Isaac também. Eu vou falar de uma... talvez você tenha pensado em alguém, em mim, por exemplo. De jeito nenhum. Mas imagina quando Jesus andou como homem aqui na terra. Você acha que ele era paciente? Muito paciente. E a pergunta é, você gostaria de estar vivendo, se você vivesse naquele momento, estar perto de Jesus? Não é? Agora, Pedro já não era a mesma coisa. Pedro era truculento. Tudo ele queria resolver, né? Já as pessoas já ficavam meio de lado assim de Pedro. Pedro não. Mas andava com Pedro porque Pedro andava com Jesus. Então olha que bênção que é também a gente ser paciente. Eu pensei que tivesse sido isso. E a vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé no nosso caráter, na nossa vida, tem que ter fé. Nós temos que ter um caráter de fé. As pessoas devem olhar para nós e falar, puxa, aquela mulher ali, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, tem fé. Eu não concordo muito com ele não, mas eles têm fé. Ela já abriu um precedente para te ouvir. E a fé, irmãos, ela não contraria a ciência. Porque a ciência é de Deus. Jesus disse que multiplicaria a ciência. E nós vemos, se você voltar 200 anos na história do mundo, você vai ver como era a ciência. O carro era a vapor. Não tinha avião. Não tinha comunicação. Hoje você vai de um ponto aqui do Brasil até a Rússia, por exemplo, em poucas horas. Então, a nossa fé, ela em Cristo vai concordar com a ciência também. Mas mesmo a ciência, estando do jeito que está, o homem está cada dia pior. Porque não tem jeito. Nós lemos aqui, o homem está separado de Deus. Não há um que faça o bem. Pastor, ainda bem que agora eu sou convertido e eu faço o bem. Não, essa palavra é para nós também. Nós não somos bonzinhos diante de Deus. Nós não somos aquelas assim, os anjos do Senhor estão ali na terra. Nós não somos, nós somos maus. Porque o pecado está ainda... nós cometemos pecados, nós já aprendemos semana passada. Nós pecamos ainda. Mas a diferença é que Cristo intercede por nós. Cristo nos justifica diante do Pai. São pecadores. Estão lá, são pecadores. Mas são meus. E aquilo que é meu, é meu. Eu paguei o preço por eles. Bom, irmãos. Ora, esses foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Irmãos, aqui está falando da igreja de Bereia, que você já viu falar muitas vezes, que eram aqueles que, tudo que eles ouviam dos pregadores, a irmã falou aqui dos falsos mestres, né, que o irmão leu, por que eles não eram enganados? Porque eles liam. É o que falta hoje, né? Porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que agrada o seu coração. Gostam de pregação de autoajuda. Nós gostamos. Às vezes eu vejo alguns irmãos postando aqui algumas pregações, eu vou lá conferir, é autoajuda. Não fala uma vez do pecado. Jesus é bom e tal, agora eu vou falar uma palavra para você e tal, é autoajuda. Irmãos, autoajuda sem ajuda do alto não é pregação. Por que os louvores, os supostos louvores de hoje? É tudo para mim, que eu sinta bem, que eu receba, tudo assim. É autoajuda. Se você tiver paciência, pega os hinos da harpa, os antigos, e veja as letras, e pega as músicas gospel. Você vai ver a diferença. Um louva a Deus, outro quer as coisas. É autoajuda, é isso que vende.
É isso que dá ibope, é isso que as pessoas buscam. A humanidade busca autoajuda. E quando ela olha para o cristão e vê o caráter do cristão, o cristão ama a pessoa, mas revela a ela o pecado. Ela pode não gostar, mas vai confiar nele. O caráter cristão. Suportáveis uns aos outros. Irmãos, nós estamos chegando no tempo que foi falado que semana passada, aonde o amor de quase todos se esfriaria. Não deixe acontecer isso com você. Não deixe o amor se esfriar. Porque vai acontecer. Está acontecendo. As pessoas não querem perdoar. As pessoas querem se vingar. Não querem suportar. Suportar enquanto está tudo bem. Oh, puxa, que bom que você é. Puxa, você é bonitona. Você está bem e tal. Está suportando. Mas discordou. Não suporto mais essa pessoa. Não pode haver isso no nosso meio. Não deve haver isso no nosso meio. Outra coisa. E perdoar então? E perdoar? Nós trouxemos uma pregação inteira sobre perdão. A irmã Dalice já trouxe sobre perdão. E perdoar? Você tem facilidade de perdoar? Quem tem facilidade de perdoar? A irmã Dalice disse que tem. O Gabriel tem também. Quem mais tem? Porque é a ordenança do Senhor. Perdoai, perdoa. Né? Mutuamente, ou seja, entre nós. Temos que nos perdoar entre nós. E será que a gente faz alguma coisa para o outro para perdoar? Lógico que faz. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Se você tiver um motivo, perdoa. Né? Assim como o Senhor vos perdoou. Ixi, agora o Senhor... Mas Senhor, o Senhor tem umas palavras duras para a gente. Quer dizer que eu tenho que perdoar como o Senhor me perdoou? Como é que o Senhor nos perdoou? O Senhor disse assim, o Senhor nos amou primeiro e nos perdoou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Sabe uma coisa que abomina o Senhor? Abomina, irmãos, é uma coisa que você não consegue chegar perto, você tem nojo. Sabe aquele negócio ali? Não. Ou quando a pessoa quer mostrar no celular, você fala, nem... Isso é abominar. O Senhor diz que Ele abomina o pecado. E Ele diz que Ele nos amou e nós estávamos mortos nos nossos pecados. Olha como Deus nos olhou e mesmo assim Ele nos amou. Como Ele ama a humanidade. Mesmo as pessoas estando mergulhadas no pecado, o Senhor ama, Ele separa o pecado da pessoa e ama a pessoa. E quer, o desejo do Senhor, irmão Mário, é que ninguém ou nenhum se perca. É assim que Deus manda a gente perdoar a gente, a ver se tem que perdoar a gente também, é verdade. Mas perdoar uns aos outros. Assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Você quer ter um caráter perfeito? Tem que ter amor no seu caráter, no nosso caráter, tem que ter amor. Bom, irmãos, são os versículos que o Senhor passou para mim, né, para passar aqui para a igreja sobre caráter. E aí diz assim, mas voltemos ao início. Lembra que ele falou da nossa conduta, não imitar o mundo? Conduta. Modo de agir, se portar, viver, procedimento. Isso é conduta. Seja a vossa conduta diferente do mundo, né? Que ele falou lá, não vai tomar a forma do mundo, né? Então como é que tem que ser a nossa conduta aqui, ó? Nossa maneira de agir. As pessoas vão ver o nosso caráter da maneira que nós agimos. Né? Não consegue dar um abraço? Consegue dar um abraço facilmente? Ai não, pastor, tem... ainda mais agora com esse negócio. O comportamento nosso é importante, irmãos, diante do homem. Você imagina diante de Deus, o comportamento, a maneira de estar ali, né? A maneira de viver, ou vou falar só do lado ruim, que eu não lembro do lado bom, né? Viver relaxadamente, por exemplo. Você acha que isso deve fazer parte do caráter do cristão? Mas não é impossível que alguém que viva relaxadamente venha para o Senhor, tá certo? Aí o Senhor começa o quê? Uma obra para tirar o relaxamento dele. Né? Deixa o Senhor operar, deixa o Senhor agir. O Senhor está mudando a gente. Né? O Senhor está mudando. E proceder diante de uma situação? Como falar, o que fazer? Né? Será que eu devo ficar? Será que eu devo sair? Será que eu devo sair correndo? Será que eu devo parar e orar? Né?
Muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo, muitas pessoas entendem que quando ela está sofrendo um ataque espiritual, ela quer fugir do local. Eu já vi pessoas, por exemplo, eu estou sob ataque espiritual, eu vou sair, e acabava saindo da igreja, quando nós estávamos ali do outro lado. Não tinha ninguém para falar para ela, não tinha conhecimento ainda, e os pastores também não. Irmão, irmã, não adianta você sair da igreja. Você tem que vencer o adversário, porque aonde você for, ele vai atrás de você. Você tem que vencer isso. Então, o procedimento é muito importante na nossa vida como caráter para demonstrar às pessoas quem nós somos. Costume, deixar o costume do mundo, né? Modo de pensar e agir característico de uma pessoa ou grupo. Quando a pessoa fala assim, aquele fulano tem o costume de tal coisa. Por exemplo, aquela pessoa tem o costume de falar bobagem. Aquela pessoa tem o costume de fazer tal coisa. O que ela está dizendo? Que ela já conhece aquela pessoa, ou ela está, não é julgando, mas ela está tendo uma ideia do que a pessoa é por aquilo que ela costuma fazer. Faz várias vezes, sempre está fazendo aquilo lá. Novo, tudo novo. Que nasceu ou apareceu recentemente. Quem nasceu e apareceu recentemente? Tem uns 30 anos. Mas, de acordo, né? Na eternidade, nós somos o quê? Nós aparecemos recentemente, nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo em nós. Pastor, mas se tudo se fez novo, por que eu sou assim ainda? Porque tudo já está estabelecido novo. Mas nós levamos um tempo para assimilar essa novidade de vida, essa mudança. Por isso que nós somos assim. Por isso que nós erramos. Em tudo que fazemos ou pensamos. Era para nós fazermos tudo novo e pensarmos tudo na novidade de vida, de acordo com isso. Esse é o caráter cristão, o caráter de Deus. Diferente, que difere parcial totalmente, que não é semelhante, igual ou idêntico em tudo que fazemos ou pensamos. Sempre em tudo que fazemos ou pensamos. Bom, o mundo quer moldar você. O que acontece com o mundo? Lembra um versículo sobre o mundo? Essa que vem mais na nossa mente é o mundo jaz no maligno. Como que eu posso, como cristão, deixar o mundo me moldar? Seria uma tolice. Mas nós temos o quê? Os influenciadores. E a igreja, irmãos, hoje ela está mesclada, né, de falsos profetas, para pegar o mesmo tema aqui, que não pregam sobre o pecado. Como é que eu distingo um falso profeta? Se não pregar sobre o pecado. É falso profeta. Porque se não há pecado, vamos entender aqui a parte diabólica disso? Se não há pecado, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de perdão. Consegue entender por que as grandes instituições preferem pregar a autoajuda ao invés de pregar o pecado? Porque se eu não pregar do pecado, eu não preciso de Jesus perdoador. Eu não preciso do sacrifício de Cristo. Olha como que é terrível. E quem acredita que não precisa do sacrifício de Cristo, jamais vai entregar a vida para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Logo, continua no caminho para o inferno. Esse é o plano de Satanás. E nós, como igreja, temos que ter o caráter de Deus, o caráter divino em nós. Foi isso que o Senhor falou para mim essa semana. Eu falei, Senhor, eu tenho esse tema. Eu apresentei 3 temas para o Senhor. Ele falou, caráter. Sim, Senhor, mas eu tenho esse tema, esse tema. Ele é caráter. Aí não esperei a terceira, né? Eu estou aprendendo. Antes eu questionava. Então, é isso, irmãos. Somos novas criaturas. Sim ou não? Sim. Olha para você, eu sou uma nova criatura. As pessoas olham para você e falam assim, não parece. Aí você fala, fica um dia comigo. Não parece. Bom, um dia com você, ela não percebeu que você é diferente? Hein? Irmãos, já aconteceu, claro que aconteceu com você, mas na fila do açougue, jeitinho dele, a pessoa bate aqui. Pois não, você é cristão, não é?
Como você sabe? Eu sinto que você é cristão. É o bom perfume. A Bíblia fala do bom perfume. Nós temos o perfume de Cristo. É impossível você estar com perfume, se a pessoa gostar. Escuta, que perfume bom. Como é que você sabe? Estou sentindo, né? E ao contrário também é ruim. Então, mas a Bíblia manda nós exalarmos o bom perfume, né? Bom caráter. É o caráter, irmãos. Né? Muito bem. Nossa alma sofre porque insistimos em agir como o mundo age. Então, terminando. Nós vimos muitas pessoas sofrerem. Perto da gente. Sofre porque insistem em agir da maneira que o mundo age. Da maneira que ela foi influenciada em agir. Não perdoa, não faz, não perdoa. Não faz desse jeito. Não ajude, não ame, não congregue, não faça isso, não faça aquilo. Mas você está sofrendo. Você está sofrendo nessa área. Porque você está sofrendo nessa área. Mas a pessoa fala, eu acho que não. Bom, então eu não consigo mudar você. O máximo que eu posso é te informar, de acordo com as Escrituras. Mas quem vai te convencer é o Senhor. Se você acha que está bem assim, né? Continue assim. Não pode ser por obrigado. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, não só várias vezes. Irmão, você não pode agir assim. Irmã, você não pode desse jeito. Irmão, deve fazer isso. A pessoa fala, então eu sou obrigado a fazer? Eu levei um baque, né? Porque eram pessoas já tempo. Eu falei, essa pessoa falando que é obrigado, eu pensei, não, irmão, você não é obrigado a fazer. Você foi voluntário. Eu pensei que você fosse voluntário. Se você é obrigado, se você se sente obrigado, porque você vai sem fé. Se você não fizer com fé, a Bíblia diz, tudo que você fizer sem fé, é o quê? Não agrada a Deus. Ela é direto. Não agrada a Deus mesmo. Porque a Bíblia diz que é pecado. Procura essa palavra, põe lá no Google. Tudo que eu fizer sem fé é pecado. Põe no Google para ver se não sai o versículo lá. É que eu não lembro o endereço aqui. Então, amados, as pessoas precisam ver Jesus em nós. É a última chance delas. A última chance. Porque os dias estão acabando. Não é? Eu acabei de dar um dado aqui para o irmão. Só num grupo de igreja, nós temos mais de 760 pessoas desesperadas pedindo oração por cura. As doenças terríveis que estão acontecendo por aí. Né? Imagina no mundo. Quantas pessoas estão desesperadas. Nós estamos falando e ouvindo já há muito tempo de guerra e rumores de guerra. Há muito tempo a ciência se multiplicou de tal forma que você tem até um site que você consulta todos, ou a grande maioria dos abalos sísmicos na Terra, os terremotos. E a Bíblia diz, ouvirão sobre terremotos também. Então, as condições já estão aí, irmãos. O que falta é aparecer um líder mundial. Existem muitos candidatos aí, né? O pessoal conta que diz que tem 7 pessoas que são as pessoas mais ricas do mundo. E se ele for mais rico, ele deve ter um acesso a essas pessoas que controlam as riquezas do mundo. E Jesus diz que existe apenas 2 deuses. Ele mesmo e as riquezas. E por trás das riquezas está Satanás. Ora, se um é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, e o outro controla as riquezas, há grande possibilidade de esse ser o quê? O precursor ou o próprio anticristo. Você acha que está longe, então? Não está longe. O Senhor está às portas, irmãos. O Senhor está às portas. A qualquer momento nós podemos ouvir a trombeta, a última trombeta, não é? E seremos transformados. Foi falada na leitura aqui, o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo de glória. Nós buscamos isso. E seremos arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Mas enquanto estamos aqui, somos a última chance da humanidade de ouvir a solução para o pecado. Amém? Que o Senhor abençoe o nosso caráter.